Beleza, eu acho. então acho que vamos começar só pelo áudio, quando vê a imagem carrega aí, e aí a gente Tá, consegue suceder o resto da live. tá, Então, beleza. é, Respondendo o pessoal, Patrick ali, tô no 4G, viu, Patrick? já tá no teste do 4G, mas É. então vamos começar aqui. Eu já desejei uma boa noite ao pessoal que está entrando aqui na live. Ah, Desejei todo mundo se sinta à vontade ver nossa live nesse dia frio. Hoje a gente vai Uhum. falar um pouco com o Henrique aqui, Henrique Bergman, engenheiro agrícola formado na nossa FEPEL. Eu acho que para tu te apresentar, vou deixar tu falar um pouco sobre ti, apresentação. Tá, tá bem. Boa noite, Samuel. Boa noite a quem está presente aí. Se puder dar um retorno, como é que tá o áudio, ou se travar, me avise. Desculpa pelo, primeiro, né? Desculpa pelos imprevistos aí. Tô em viagem agora, tô em Uruguaiana, no hotel aqui, e a internet não tá muito boa, então tô no teste aqui no 4G agora para ver se consigo proceder aí, tá? Mas boa noite, pessoal. Sou Henrique Berno, sou engenheiro agrícola, me formei na UFPEL em 2018-2, né? Entrei em 2014, tá? E fui do PET aí por aproximadamente 2 anos. Tive uma boa experiência aí no PET. Agora, hoje eu trabalho. Eu me formei então em 2018, contar um pouco da trajetória, assim. Eu me formei um Isso, pouco isso. em 2018. No final da minha graduação, o meu TCC eu fiz na parte de manejo de água, tá? Engenharia de água e solo, seria a área da engenharia agrícola, né? E com o uso de geotecnologias, trabalhei com o pesquisador da Embrapa, lá, o Parfit. Então, o meu estágio foi mais na área acadêmica, de pesquisa, digamos assim, meu estágio final, mas foi bem proveitoso, tipo, aprendi muita coisa, bastante coisa voltada para a parte prática também, no mercado de trabalho mesmo. E depois do TCC, eu me formei, aí entrei no mestrado em recursos hídricos, pelo programa de pós-graduação em recursos hídricos da UFPEL, ali no CDTEC, né? E continuei os meus trabalhos com o pesquisador Parfit e o Marcos Bueno, que hoje é doutorando lá no mesmo programa e também é investigador lá no INEA, no Instituto de Investigação Nacional lá do Uruguai. E depois desse tempo eu fiz mestrado, então estou no segundo ano do mestrado, né? Primeiro ano eu fiz as disciplinas, fiz as disciplinas, participei de um projeto que teve bastante impacto assim para mim na questão de aprendizado, digamos assim, que foi o projeto Sulcos lá. E depois do projeto, esse ano, eu teria então o segundo ano de mestrado, mas mais com a parte de escrever a dissertação, né? E fui chamado para trabalhar então no Condado do Arroz, que é uma empresa na parte de agricultura de precisão que trabalha aqui mais na fronteira oeste, né? Tem uma unidade aqui na fronteira oeste, uruguaiana, e agora eu estou mais lá em Pelotas, tá? Então, junto com a Pipe, lá temos o escritório também, e estamos começando aí um projeto para nessa parte usando então bastante da tecnologia que eu aprendi e usando levantamento RTK e outros equipamentos de agricultura de precisão, e revendas também, né? Então a gente tem tanto a parte de prestação quanto a parte de revenda de equipamentos Trimble, tá? Não sei, como é que vai. Passo aí, Tu, Samuel.
quando tu começou a trabalhar nessa parte de agricultura de precisão, então essas coisas, tudo mais voltado, como falou, trabalho no Uhum. Condado do Arroz, o levantamento do RTK. Nessa parte de agricultura de precisão, quando tu começou a ter interesse nela, ou tipo, tu pensou, é uma parte que eu vou seguir, ou tu já vinha desde o início do curso olhando já diferente para essa área? O que te motivou a trabalhar nela Uhum. hoje? Tá. Bom, então, falando da parte por que da agricultura de precisão, né? Eu sempre eu gostei muito da parte de engenharia agrícola, sabe? Ambas as áreas. Acho que contando assim, eu antes de entrar na engenharia agrícola, eu já trabalhava com parte de desenho técnico, levantamento, mas mais voltado a georreferenciamento de imóveis rurais. Então, trabalhava com esse tipo, e já me tinha me interessado por essa parte, mas não para agricultura de precisão. Então, era uma parte que usava aí geotecnologias e tal, uma empresa de São Lourenço lá, a Benço Engenharia, e eles faziam esses projetos de georreferenciamento, também a gente utilizava imagens de, de drones, de vans lá para fazer traçado de estradas em áreas de mata de eucalipto, umas empresas e tal, prestando serviço. E eu participei, então, gostei dessa área, tá? E ingressei na engenharia agrícola. Aí, depois na engenharia agrícola, tem várias áreas, eu já me interessava bastante pela parte de engenharia mesmo. Então, no decorrer do curso, eu fui gostando mais da parte de engenharia de agro-solos, né? Tanto de irrigação quanto hidráulica, parte de drenagem também. Mas teve alguns momentos, assim, teve um seminário de agricultura de precisão, tá? Que eu gostei bastante. Agora vou ficar devendo, mas acredito ter sido tinha sido o PET que tinha organizado, tá? E eu não era do PET, mas eu participei e gostei bastante. E até por, sei lá, teve um sorteio no final lá de um livro de agricultura de precisão e eu ganhei aí no sorteio. Tenho o livro até hoje da professora Gisele lá e mais colaboradores. Mas eu tinha, o Lauro falou ali que o PET organizava, ele participou, acho que ele organizou esse evento aí. Então, ganhei esse livro, me interessava já pelo assunto e sempre gostei. Achei que a gente via bastante, assim, pesquisando sobre o que ia ser o futuro da parte agrícola e tal. E a agricultura de precisão sempre teve bem forte, né? O que posso dizer também? Teve outro momento, eu não sei, se não me engano, foi nesse seminário, que teve um doutorando, que foi o Antonioni, que apresentou. Ele trabalhava com Parfit, tá? Trabalhava com Parfit, foi dali que eu comecei a ver essa questão de utilizar a geotecnologia mais para a parte agrícola mesmo, e não para uma parte que eu tinha trabalhado antes da graduação. E, e ele apresentou um trabalho muito interessante sobre levantamento altimétrico e uso do modelo digital de elevação, digamos, das áreas, para traçar drenos, né? E aí ele apresentou uns dados muito interessantes, eu achei aquilo bem legal. E estava começando na região, o Parfit sempre teve bem digamos, à frente aí dessa tecnologias em manejo de água para as terras baixas, né? E naquele momento eu comecei, já conheci e me interessei. Mas, claro, a gente vai seguindo na engenharia agrícola, tem várias disciplinas, vai fazendo, gosta de outras áreas também, então, aí tinha o PET, a gente trabalhava na tríade, que chama, né? Pesquisa, ensino e extensão, então, muita coisa aí rolando, mas eu sempre
buscava, assim, quando tinha os eventos que o Parfit ia apresentar alguma coisa, ou uma pessoa que trabalhava com ele apresentava, eu procurava olhar e gostava do assunto bastante. E depois surgiu a oportunidade de fazer um TCC com ele, né? E aí eu já fiz o TCC e depois fiz o estágio também e segui nessa área. E foi ali, aí só seguiu. Peguei essa parte de agricultura de precisão, mas digamos que era mais voltado para manejo de água, né? Então, e Sim. hoje eu vejo assim que um serviço que eu tô, a gente representante dessa empresa da Trimble, uma multinacional que vende equipamentos de agricultura de precisão, né? Então, estou trabalhando aí com outras coisas, né? Também controle de pulverização, taxa variável em distribuidores, pulverização seletiva, que é um tema que está entrando bem forte aí no país. Então, agora tem um caminho grande aí para se entrar, para estudar. Para trilhar. Uhum. Tu falou que o PET foi quase então que um pontapé inicial dessa tua, tipo, escolha nesse ato com o ganho do livro, né? O que o Uhum. PET, tipo, te ajudou no profissional que é hoje? O que ele, tipo, te acrescentou sendo um petiano? Uhum. Tá. Então, o PET eu acho que é uma grande oportunidade ali para ter o contato com pessoas, o contato com equipe e ver essas questões de trabalhar em equipe, principalmente, eu acho. E isso é muito importante. Eu acho que é fundamental assim para qualquer profissional, para que vai para o mercado de trabalho, ter aí uma capacidade de trabalhar em equipe, aceitar opiniões diferentes. E o que comentam é que uma pessoa sozinho não faz, né? Então, o que acontece e que a gente vê às vezes também comentam que uma pessoa mais outra não é dois, às vezes até é três. Então, o conhecimento se multiplica quando em grupo, né? Então, acho que o PET foi isso, era pessoas diferentes, de áreas, gostam de áreas diferentes, trabalhando juntos, organizando eventos, e tem a interação, o crescimento em si com o grupo é muito bom, a parte de palestras e apresentações, curso de oratória que nós fizemos, aí tudo acrescenta. Então, e o PET, é uma oportunidade dentro da engenharia agrícola muito boa, pela questão também que a gente sabe que a carga horária de disciplinas é bem grande, às vezes não sobra tempo ou não tem horários para se fazer estágio em outros lugares que a gente gostaria e tal. E o PET acaba sendo aí uma grande oportunidade dentro da engenharia agrícola. Sim, que nem tu falou, duas pessoas trabalham mais que uma, é basicamente isso, né? Aí, Uhum, quando a gente conversou, tipo, tá falando, trabalha no Condado da Rosa, tu falou que tem o sistema Trimble, né, que é o levantamento RTK. Qual a uhum, sua funcionalidade, como ele trabalha, assim, em terras baixas, o que realmente ele faz, assim, explica pro pessoal aí para ter um maior uhum. conhecimento da área. Tá. O que acaba sendo assim, as terras baixas, esse ambiente de terras baixas, digamos, que seriam mais cultivado por arroz, né, o arroz irrigado, ele é um ambiente que é de suma importância o manejo de água, né, tanto na parte de drenagem quanto a parte de irrigação. Mas ocorre que pela baixa declividade das áreas e tudo, então tu não se tinha até o momento um conhecimento tão grande das áreas quanto se tem hoje com essa tecnologia, é o que eu acredito. Visto que antigamente se fazia com nível muito trabalhoso, isso aí o Afit comenta bastante, que começou a precisar de 3, 4 pessoas para fazer uma taipa e
nivelava uma lavoura de arroz aí, a eficiência operacional era muito pequena. Depois veio o sistema laser, então foi uma revolução. Também se começou, a Embrapa começou com essa tecnologia também, difundiu depois, que é um sistema muito interessante também e é utilizado até hoje, que já foi um grande salto, né? E hoje, com o levantamento RTK, que seria o RTK, ele é um tipo de correção de sinal, digamos assim. Porque o que acontece? A gente conhece aí o GPS, que mais se fala, né? Mas hoje tem o GNSS, que é um sistema global de navegação por satélite, que seria, então, engloba o sistema americano, que é o GPS, o sistema russo, GLONASS, chinês, que é o Beidou, e outros sistemas de posicionamento, né? Esse é o GNSS. Mas só esse sistema a gente não consegue ter, então, uma precisão tão grande. Então, tu tem que partir para um método de correção de sinal do satélite. Essa correção ela pode ser também via satélite, tá? Tem um cálculo, né? Cálculos que se fazem disso aí, as empresas fazem e vendem o sinal corrigido, no caso, e tem essas unidades e tudo mais, para se ter uma precisão nas operações, né? E dos métodos de correção é o sistema RTK, que é o sistema de correção cinemática em tempo real, que aí se utiliza uma base de referência, uma base RTK, e essa base, como ela está fixa, né, ela está fixa, digamos, ela é móvel, porque tu pode tirar e botar em outros lugares, mas na operação ela fica fixa e ela sabe, então, o seu posicionamento exato, então consegue calcular as correções e tudo mais, e a partir dela, com uma comunicação via rádio com os implementos, ela consegue enviar essa correção para os implementos também. E isso que dá a precisão planimétrica, tá? E principalmente altimétrica, que hoje, se tu for pegar sinais de correção via satélite, pelo menos aqui na América Latina, ainda não se tem correção de sinal por satélite que tenha precisão vertical, que tem o RTK. Precisão horizontal ou planimétrica tem, mas a precisão vertical, que é de suma importância, ou é a principal para o manejo de água, então é só o RTK que possibilita, né? E eu vejo que essa é uma ferramenta que ainda tem muito a crescer, né? E é uma baita oportunidade para quem está se formando, quem está saindo aí para engenheiros agrícolas, né? Porque o que acontece é que essa tecnologia ela ainda é pouco conhecida, o que eu vejo, assim, se fala muito, mas às vezes o pessoal não, não tem o conhecimento mais técnico, então, que é importante. Na tua visão, tipo, essa tecnologia em nosso estado, tipo, ela já é muito utilizada, ainda não é, porque né, tu falou, ela tem pouco conhecimento, mas aí em volume de hectares, assim, mais ou menos, muitas fazendas já usam, tipo, granjas de arroz, assim, como que tá no estado, que é mais a produção de arroz irrigado em terras baixas. Tá. O que eu vejo, assim, essa tecnologia ela é bastante utilizada já, mas acho que eu não tenho os dados, assim, exatos não sei qual a porcentagem de área que tem feita aí por levantamento RTK, né, esse conhecimento, mas eu sei que tem bastante gente usando, os maiores produtores, geralmente já tem os maiores produtores de arroz aí das regiões têm essa tecnologia, e os mais novos estão começando a entrar também, ou por meio, sem adquirir os equipamentos, ou pelo meio da prestação de serviço.
Porque isso aí tem bastante gente com conhecimento técnico aí que presta serviço com essa tecnologia. Aham. E aí, explicando, tipo, tu disse que o RTK é um ponto fixo, mas como funciona, como são produzidos os projetos para ter o conhecimento da área, para fazer a suavização dela? Um projeto de taipas e tal. Uhum. Isso. Tá. A partir do levantamento, então, com essa correção, a gente tem vários pontos, tá? A gente vai ter uma malha de pontos com coordenadas e altitude, né? Latitude, longitude e altitude. Sim. A partir desses pontos, aí tu se utiliza de um software SIG, né? Ou GIS, seria a mesma coisa, só muda a tradução ali. Mas se utiliza um software SIG para fazer, então, a interpolação desses pontos e tu gerar um modelo digital de elevação. Depois que tu gera um modelo digital de elevação, aí existem diversos métodos para se fazer os projetos, né? Para fazer o entaipamento, seriam traçar as curvas de nível. Claro, tem softwares específicos que já fazem já tem softwares que já possuem esses algoritmos para fazer esse tipo de projeto, né? Mas, então, uma é as curvas de nível, que seriam as taipas, né? Só que as taipas nada mais são do que curvas de nível suavizadas, digamos assim, arredondadas, no caso, para o conjunto, para o trator e para a taipadeira conseguir fazer o percurso dessa linha, né? Sim. E o projeto de drenagem também, vários softwares te indicam bastante como é que os caminhos, no caso as linhas de fluxo na área, a partir do modelo digital de elevação, né? O que eu vejo, assim, que para a parte de drenagem, pelo menos não tem esse conhecimento, se alguém souber aí, puder também colaborar, né? Os softwares, eles indicam as linhas de fluxo, tá? Mas eles não mostram exatamente, tipo, a quantidade de drenos necessários e esse tipo de coisa. Eles mostram os locais ali, mas não dizem a quantidade de drenos necessários. Então, parte também de quem está projetando, fazendo um projeto, de ter esse conhecimento na área mais baixa, digamos, mais plana, bem mais plana, precisa mais drenos, áreas mais declivosas, menos drenos. Então, isso acaba sendo um item aí para mais técnico. Então, é importante aí também, parte de drenagem. E a suavização também, tem softwares que fazem aí os modelos de suavização, sistematização também em plano, e os modelos de suavização, que seriam declividade variada, né? Então, que hoje tem se falado bastante, é uma tecnologia mais cara ainda, mas nos Estados Unidos é bastante difundida já, então sei que na região roseira lá do Delta tem grandes áreas, bastante área lá são suavizadas ou sistematizadas com uma declividade para, então, permitir a irrigação de culturas de sequeiro e também do arroz, né? Então, no caso, para favorecer o sistema produtivo como um todo, né? Lá nessa região, o pessoal planta arroz, planta soja, algodão, então tem milho, então tem diversos produtos ou grãos que podem ser plantados também. E aqui ainda a gente vê muito a monocultura do arroz, agora também bastante a soja sendo introduzida em rotação, pelos benefícios que se tem, mas tem várias possibilidades aí para também inserir mais áreas com milho e tudo mais. Então, e essas tecnologias aí,
é o que eu vejo, assim, que a gente tem no momento que tu tem o conhecimento de como se comporta a água no teu ambiente, nas tuas áreas, tu consegue planejar a melhor maneira de cultivar tanto arroz quanto soja e outras culturas, claro, tendo cuidado com drenagem e com a irrigação também, para ter uma estabilidade produtiva. Sim, então, cara, tu disse que já é uma grande tecnologia que já é usada, né? Tipo, tu falou das tecnologias, tipo, que pode melhorar a drenagem, essas coisas. Tem mais alguma parte que esse setor, essa tecnologia pode melhorar ainda para o produtor ter mais rentabilidade com ela, ou é só maior a parte de drenagem que precisa de um melhor conhecimento dela, ou como que está o setor? Não, acho que para a parte, no caso, essa tecnologia, ela, de início, está sendo bastante utilizada há um tempo já para drenagem de soja, tá? Principalmente, e para irrigação do arroz. Para irrigação do arroz seria os projetos de taipa, né? Então, para irrigação do arroz. Mas que nem a suavização hoje ela vem agregar para possibilitar as áreas ou as áreas que não são aptas a serem irrigadas, principalmente as de culturas de sequeiro, né, que sofrem com a seca, né, ou com o excesso hídrico, que é o caso de soja e milho, por exemplo. Então, a suavização ela permite que tu tenha uma área, tu torne aquela área apta a ser sulcada e tem uma irrigação por sulcos, e esse sistema de cultivo, que é o sistema de sulcos, ele tem uma boa drenagem das áreas também. Então, eu acho que talvez não seja só a suavização, mas esse sistema que é bastante antigo, que é o cultivo em camalhões, né, ou com sulcos, né, enfim, ele é bastante antigo, só que não tinha dado certo porque não se tinha conhecimento da, da topografia das áreas, ou um conhecimento mais preciso, digamos assim. E hoje, com essa tecnologia GNSS-RTK, se tem digamos, topografia das áreas que se tem, então, com mais exatidão como é que se comporta a água nesses ambientes. Tu falou de todas as culturas que utilizam ela, tipo, a maior parte é arroz, arroz, soja, milho. Tem outras grandes culturas Uhum. que podem ser favorecidas a maior parte das culturas podem, mas o crescimento do uso dessa tecnologia em outras culturas, quais está sendo mais favoráveis para o uso dela? Uhum. O que eu mais assim trabalho seriam para as áreas de terras baixas, né? Então, que é isso que tinha mencionado, o arroz como principal cultura geralmente e sendo inseridos então no sistema produtivo, na rotação, soja, milho e outras culturas. Mas a gente vê bastante o uso do RTK em áreas de cana, por exemplo, se é utilizado, porque eu não tenho muito conhecimento, não tenho muito conhecimento na área de cana, mas eu sei que tem que ser bem preciso o plantio e tem que ser com uma correção bastante grande ali. Até se acho que o Matheus não deve ter, mas o Matheus poderia dizer aí, que tá trabalhando na parte de cana, que como é que é o utilizado. Então, tem que ter uma precisão bastante grande nessa cultura. E a gente vê que é utilizado na parte de São Paulo, Minas e tal. Sim. Agora, falando um pouco sobre teu mestrado, tipo assim, na área de geotecnologia aplicada, sendo, tipo, que é um setor um pouco mais Uhum, novo, tipo, de estudos e essas coisas. Explica aí pro pessoal para eles terem uma noção. uhum.
Falhou um pouco aí Peraí, deixa eu ver se. Tu me escutou ou caiu a conexão? Não, eu escutei meio falhado só. Pode repetir a pergunta? Ah, sim, tipo, que nem agora, tipo, tu é mestrando, né, na área de geotecnologia, né? Tipo, aplicando na água, do manejo da água e do solo. Tipo, explica pro pessoal como é esse setor, tipo, que é um setor já um pouco mais novo, né? Como ele é, como ele atua, tipo, o principal Uhum. enfoque dele. O que a parte de geotecnologias, manejo de água, eu acho que trabalha principalmente aí nessa parte, né, de drenagem, irrigação e drenagem, ou adaptação das áreas para serem irrigadas, como é o caso de sistematização, suavização com liquidez variável. E é uma tecnologia que tenha bastante mercado aí, que é o que a gente vê na região, principalmente para a área de terras baixas. Então, porque eu vejo assim, o conhecimento, né, na parte de geotecnologias é importante hoje em dia, porque sempre que se tem nas culturas se busca a precisão, tu vai trabalhar com algum sistema de correção, tu vai trabalhar com sinal GNSS, então tem que ter um conhecimento até para lidar com os mapas, saber os sistemas de coordenadas e quando trabalha com coordenadas geodésicas ou com as coordenadas, sistemas de coordenadas planas, e isso é bastante importante. Eu acho que a geotecnologia em si, para o manejo de água, uma área que talvez a gente não tenha muito na graduação, mas existem trabalhos bem promissores aí, por exemplo, na Embrapa, com o Parfit, e eu acho que é muito importante. Até aconselho aí quem tiver a oportunidade de trabalhar com isso, eu acho que é bem interessante. É, tu falou, tipo, que isso é um pouco que te falta na hora da graduação. Tipo, o que mais te marcou, que te faltou na graduação, que te faz falta no âmbito profissional agora? Tipo, Hum, uhum. Olha, eu acho que em relação da engenharia agrícola, a gente tem uma carga horária grande de disciplinas e tal. Acho que faltou mais horário, mais tempo para estágios e tudo mais. Até eu tinha visto comentários de uma mobilização maior da engenharia agrícola aí para tentar disponibilizar pelo menos o estágio final ali para ser em um semestre e tal. Mas eu sentia mais falta disso aí. Eu acho que mais carga horária na prática mesmo, não tanto em sala de aula, né? Claro que tem essa questão que eu acho que quando tu tem a oportunidade, no tempo de férias, alguma coisa, tem que procurar. Eu até ouvi esses dias, tipo, o Elvis e o Matheus, se não me engano, comentaram dos estágios que eles fizeram, e nos tempos que não estavam em aula. Então, acredito que seja assim, tem que procurar e ter mais essa vivência prática mesmo para chegar no mercado de trabalho mais preparado, eu acredito. Isso aí me fez um pouco de falta, assim, eu saí da graduação e fui direto para o mestrado, e por incrível que pareça, no mestrado eu tive bastante contato com isso, parte operacional mesmo, das máquinas e tal, e mexer em monitores e tudo mais, e fui aprendendo. Isso que é importante. aí com tudo isso, tu acabou entrando, ingressando no mercado de trabalho, né? Uhum, Aí, tipo, a exatamente. não ser essa parte, tipo, de aulas práticas e questões, tem outra dificuldade de ingressar no mercado de trabalho hoje, um recém-formado? Ou uma dica que tu daria para um recém-formado, alguma coisa assim? Uhum. Eu acho que é difícil, sim, o mercado.
não, acho que antes a gente via assim que antigamente quem tinha graduação estava praticamente feito, se formava e saia trabalhar e tal. Mas hoje não é assim, tem muita gente formada em diversas áreas e o que eu vejo assim, que eu daria de dica é tentar solucionar um problema ou trabalhar com focar em alguma coisa que tenha resolvendo o problema de alguém, eu acho. Assim. Então, porque é assim que tu vai conseguir ingressar numa empresa. Tu tem que, digamos, teu serviço tem que se resolver alguma coisa, entende? Então, Sim, eu acho que se eu procurei ir por aí. E também não posso deixar de falar, tive o apoio assim de pessoas que foram muito importantes, assim, que me apoiaram e que fizeram com que eu tivesse essa parte mais prática. Né? Então, isso é importante também, acho que estar com pessoas que te fazem evoluir, assim, que tu vê e tal. Isso é importante. Mas o que eu diria é isso aí, a dica é o mercado, às vezes não se preocupa muito se tu é formado ou não, e tá mais preocupado nas tuas habilidades e se tu consegue resolver os problemas, tu consegue lidar com pessoas do que a graduação que tu tem. Então, eu acho que esse seria o principal. Ter essa. Tudo bem, a graduação é importante, te dá um leque de opções muito grande, conhecimento, bastante conhecimento, mas tu tem que saber, eu acho que o principal é focar nas habilidades, desenvolver habilidades que possam agregar numa empresa, né? A capacidade de resolver problemas, se relacionar com pessoas e acho que isso que é válido. Né? E trabalhar bastante, tem que tocar. tem que meter a cara a tapa. Mas assim, Tem que... tu já vendo isso, trabalhando já com isso, tu deve ter experiência com outros engenheiros. Como tu vê o futuro de um engenheiro agrícola para no cenário daqui a 10 anos? Como vai ser o trabalho dele, a Uhum. continuidade? Como tu tá vendo isso daí? Olha, eu vejo que essa profissão, eu acho bastante promissora, assim. E o curso de engenharia agrícola, ele tem uma carga horária pesada, mas pode ir para muitas áreas. Então, é o que a gente vê dos nossos colegas aí. Tem vários colegas em diferentes áreas e, e com certeza o profissional, quem se forma em engenharia agrícola, está preparado aí para o mercado. Eu acho que, vendo essa questão de futuro, eu vi esses dias a palestra a live do PET também, que o Henrique estava apresentando com o Paulo Herman, né? Então, eu Sim, acho que os dados que ele apresentou, assim, foram bastante promissor, a parte do agro no país. Então, eu acho que quem for para essa área e gostar mesmo, tem tudo para crescer bastante. E oportunidade tem bastante oportunidade. Isso aí eu posso dizer que o que a gente tem que fazer é tentar achar e se encaixar da melhor maneira. é. Agora, tipo, teve uma pergunta aqui da live e ele quis perguntar, outras pessoas também que quiserem mandar uma pergunta ainda, nós temos tempo para conversar um pouco. A Uhum. pergunta é a seguinte: em algum lugar já existe a correção vertical via satélite? Tu tá Ah, trabalhando sim. nessa. Tá, eu vi que foi o Lauro comentou ali, É né? isso. Então, respondendo a pergunta, Lauro, eu já vi, sim, alguns estudos sobre isso, tá? Algumas empresas que tinham que estavam, no caso, disponibilizando esse tipo de sinal no mercado, né? Que é um sinal de correção, tipo um sinal RTX, tá? Um center point, só com correção vertical também, uma boa correção. E eles dizem que essa correção via satélite se compara ao RTK, tá? Eu não sei aí mais informações de
valores e tal, mas sei que na Europa, se não me engano, tinha já essa opção de sinal corrigido por satélite. Alguns estudos, pelo menos. Precisão tolerável para insetos nas terras baixas. Olha, respondendo então a pergunta do Douglas, a precisão tolerável que eu vejo hoje seria do RTK, né, que é 2,5%, 2,5 centímetros, seria uma polegada, né, tanto na vertical quanto na horizontal. Principalmente na vertical, né, mas que é o que mais vale, mas acho que a correção RTK que é o tolerável. Que a gente vê, eu não conheço, até respondo, linkando a pergunta anterior, aqui na América do Sul, não sei de sinal que ofereça correção com precisão vertical, né? Então, acho que o RTK ainda é utilizado e vai ser muito utilizado, né? Então, por aí. Que nem agora, tipo, bateu uma dúvida minha mesmo, assim, tu fala muito sobre o RTK, mas já existe outro programa similar ou que faça a mesma coisa que o RTK de maneira tão boa quanto ele ou que possa ser melhor que ele hoje no mercado? O que a gente vê assim, o RTK ele é um método de correção. Então, esse método, pelo que eu vejo, ainda é o melhor, né? Para o que a gente precisa. Esse método de correção, diversas empresas trabalham com esse tipo com base RTK e esse tipo de geotecnologia, né? Mas eu não sei de outra que venha a substituir, pelo menos por enquanto. Como também linkando aí de antes, que eu vi que tem estudos que dizem que tem a precisão vertical também boa. Aí seriam os métodos de correção via satélite, que o que acontece, assim, eu estava falando bastante método de correção via satélite, tá? Esses métodos, ele funciona quase como um RTK, tá? Porque assim, ó, esse método de correção via satélite, ele tem as empresas, ou eu sei que a Trimble, por exemplo, trabalha com esse sinal, ela tem diversas bases RTK, tá? Entre aspas, mas são bases fixas ao redor do globo, em diversos países e tal. E a partir dessas bases, ela consegue ter a correção e envia para um satélite. E aí esse satélite envia a correção, então por isso a correção via satélite. Então é assim que funciona essa correção via satélite. Por enquanto aqui a gente tem somente com precisão horizontal, né, ou planimétrica, mas a precisão altimétrica ainda não está, ainda não foi, não vi estudos aqui ainda, no caso. Agora, linkando a pergunta aqui do Patrick, quais os critérios para se realizar a suavização em terras baixas? Se tem algum critério sobre isso? Tá, existem muitos critérios. O que a gente fala, assim, que em terras baixas ocorre que o solo, ele é, principalmente o horizonte A, né, que seria o horizonte produtivo ali, ele é muito raso, então chega aí em torno, às vezes, de 40 centímetros no máximo, e vai de 10 a 40 centímetros, 20 a 40 centímetros. E depois a gente tem, geralmente, um horizonte B textural, né, que impede ou dificulta a passagem da água, que seria por isso que são solos de terras baixas em geral eles são hidromórficos ou têm uma baixa condutividade hidráulica, por isso que são cultivados com arroz. E o que acontece? Essa camada, esse horizonte mais produtivo, o horizonte A, ele não pode ser cortado em excesso.
Se a gente vai pegar aí estudos com, no caso, o pessoal que já estudou solos, aí, pega um latossolo bem desenvolvido, bem profundo, então, tu cortar, tu não vai ter muito problema, talvez algum problema de fertilidade ali, mas não tem tanta restrição. Mas são solos que não precisam para essa finalidade, né? Porque eles têm uma boa infiltração, por isso que são vermelhos, né? Mas o que acontece aqui é que são solos são bastante rasos, então não se pode cortar essa camada produtiva. Tem estudos aí do Parfit, o Parfit e outros colaboradores, do Antonioni também, que demonstraram que cortes acima de 5 centímetros refletem em perca de produtividade para o arroz, né? Então é um critério que a gente utiliza na suavização. E também a declividade. A declividade é bastante importante, a declividade mínima, né? Porque a declividade é o que vai influenciar no fluxo da água. Uma maior declividade flui melhor. Assim. Uma declividade abaixo, ou quase zero, ela acaba ficando ali, sem constante. Então, o que a gente utiliza de declividade mínima nos projetos de suavização são no mínimo 0,05%, que seriam 5 centímetros em 100 metros, né? Mas o que a gente tem visto que ainda é uma declividade bem baixa, tá? Mas o que acontece se tu for utilizar uma declividade mínima maior, tu pode ter cortes mais excessivos, ou cortes que excedam, pelo menos em grande parte da área, excedam 5 centímetros. Então, cabe aí a decisão de ver o melhor projeto, né, para viabilizar o sistema. Então, seria por aí. Cara, a gente bateu 9 horas, não bateu 1 hora de live porque eu reiniciei, mas não vamos se estender muito mais porque é o nosso horário das 8 às 9. Sim, sim, Eu, que, perfeito. eu queria te agradecer por todo esse conhecimento que tu passou para nós, que tu nos mostrou. Todo o PET agradece. Eu queria agradecer o pessoal também que participou, assistiu a nossa live. Muito obrigado a todo mundo. Não sei se tu quer agradecer ainda, falar uma coisa. Não, eu falo assim, eu queria agradecer o Pet, é muito bom, assim, voltar aqui para contar algumas experiências, o aprendizado. E, e é isso, agradeço bastante o Pet e torço sempre por esse grupo aí. Sei que o Maurício agora está à frente, com certeza vai ser um grande tutor aí. O pessoal, o grupo que está aí que eu conheço, ali o João, o Henrique, o Gregory, a gurizada lá toda. Acho que são pessoas capacitadas aí e acho que tem tudo a agregar para a engenharia agrícola. Então, aguardo aí novos eventos e coisas. E fico à disposição para quando precisar. Muito obrigado. Muita gente agradece, cara. Muito obrigado mesmo. Quem sabe um dia a gente consegue fazer uma live aí que tu apareça, né? Porque acho que o pessoal ainda não. Pois é, não apareci, tia. Isso que é uma pena, cara. Mas, cara, muito obrigado mesmo, de coração, velho. Não, Valeu. tá, beleza. Obrigado. Até mais. Então, pessoal, por hoje a live era isso. Uma pena o nosso convidado não aparecer, mas mesmo assim ele conseguiu compartilhar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento com a gente, que agregou muito a nós. Queria agradecer a todo mundo que participou, teve aí online, assistiu a live conosco. Então, na próxima quarta-feira temos mais uma live. Ainda não posso dizer o que é, mas muito obrigado a todo mundo e por hoje era isso. Até mais, pessoal.